continua Joana de Ângeles assim nos dizendo: apesar de pretender-se tornar independente, o educando invariavelmente cresce codependente, isto é, sem liberdade de ação, de satisfação, culpando-se toda vez que se permite o prazer pessoal fora dos padrões estabelecidos e das imposições programadas. Codependente, cresce codependente, ou seja, dependendo de, né? Ele acaba crescendo sem liberdade, não tendo ação, não tendo coragem de agir por si próprio. E, por sua vez, não se permite sentir o prazer pessoal fora dos padrões estabelecidos. Foram estabelecidos padrões. Quando ele foge àqueles padrões, ele se culpa. Isso é muito triste, porque nós precisamos, muitas vezes, viver experiências para podermos aprender. Muitas vezes, as experiências não são agradáveis, mas são necessárias para poupar-se a problemas. Perde a capacidade de dizer não, a espontaneidade de ser coerente com o que pensa, com o que sente, com o que deseja. É uma pessoa engessada. É uma pessoa que vive em função de. Não é aquela pessoa que vive em função de si, porque eu quero, eu vou, eu faço. Eu quero, mas eu vou, portanto, eu faço, mas, primeiramente. Então a pessoa fica ligada a certas dependências que dificilmente ele se desprende. Por que não se desprende? Porque ele se torna um codependente. Ele precisa do mandar alheio, precisa do mando alheio, do contrário, ele não faz. Então é fundamental que a criança, o adolescente, o jovem, tenha suas ações próprias, que eles possam fazer por si próprios, que eles não fiquem presos, eu vou ver se fulano deixa, eu vou ver se eu posso, eu vou ver se eu devo. Não faça, vá aprender, né? Não poucas vezes, continua Joana, a criança é punida quando se opõe, quando externa o seu pensamento, quando se nega, alterando a maneira de ser, a fim de evitar-se o sofrimento. Olha, não é espontâneo. A criança precisa ser espontânea para que o adulto tenha ações de nobreza. Uma criança que não é espontânea, que fica para lá e para cá, sem ter ação própria, é uma criança totalmente dependente. Não vive funções de peso para a sua personalidade. Pelo contrário, ela fica à mercê da ação dos seus tutores, pai, mãe, professor, professora, mestre, né? A criança precisa ter a liberdade. Há uma necessidade psicológica de negar-se,
de dizer não, sempre que se faça próprio, sem a utilização de métodos escapistas que induzem a pusilanimidade, a incoerência e natureza moral. É necessário que a pessoa crie, mesmo contrariando quem quer que seja, as suas ações. Não ter esses métodos escapistas. Ah, eu ia, mas não deu e coisa e tal. Eu vou, da outra vez eu vou. Não. Seja seu dizer sim, sim, seu dizer não, não. Não existe talvez. É, não é. Nesse quadro de instabilidade, não se desenvolve uma personalidade concreta, uma personalidade instável, entende? Uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está acolá. Não se pode concordar com tudo. E, assim mesmo, omitir-se de dizer-se o que se pensa, de negar-se, de ser-se autêntico. Não se pode. Certamente a maneira de expressar a opinião é que se torna relevante, evitando-se a agressividade na resposta negativa, a prepotência na maneira de traduzir o pensamento oposto. Torna-se expressivo, de certo modo, não exatamente o que se diz, mas a maneira com que se anuncia a informação. Não precisa agredir a quem quer que seja para manifestar seu ponto de vista. Tenha a consciência de que eu vou expressar meu ponto de vista, mas isto não quer dizer que ele precisa ser aceito. Porque é o meu ponto de vista. Isso não quer dizer que seja o ponto de vista de todos. Não, é o meu. O meu não representa o todo, representa a minha vontade. Entendendo? Nós vamos ter essa conotação, né? Esse hábito, porém, deve ser iniciado na infância. Olha, ela voltando a dizer a importância, o papel relevante da infância, embutindo-se no comportamento do educando a coragem de ser honesto, mesmo que a preço de algum ônus. A criança tem que ser honesta, tem que ser espontânea. Ela tem que ser o que ela é. Se agrada, agrada. Se não agrada, isso é um problema daquele que ficou em desagrado. Mas é a natureza da criança. Nós precisamos compreender que nós não podemos educar os nossos meninos a serem postiços, serem mentirosos, serem falsos. Isso é que é uma pena. Quantas pessoas que existem com atitudes falsas só para agradar o alheio. E no final das contas a pessoa fica desagradada. Nem sempre nós conseguimos agradar a todos. Nem sempre. Nós não somos uma pessoa de capacidade universal. Não, nós somos uma pessoa de capacidade pessoal, de caráter pessoal, meu, da minha pessoa. Minha pessoa não agrada a todo mundo. Nem Jesus Cristo conseguiu. Como nós vamos querer uma coisa que verdadeiramente é impossível? Total e completamente impossível. Mas nós podemos, muito bem,
sermos honestos. Não tem problema que eu não vou agradar a todos, mas eu vou ser honesto. Não vou ser mentiroso, não vou ser falso, não vou ser uma pessoa amputada. Gosta de mim? Ótimo, gostou. Não gostou de mim? Tudo bem, o que foi que te desagradou? Até podemos ter esta fineza. O que foi que te desagradou? Isto. Muito bem. Na medida do possível, vou tentar modificar. Mas não posso deixar de ser eu mesmo. Entende? A pessoa desagrada. A pessoa quer que o outro seja assim, assado. O que vai fazer? Ela só tem diante da sua vida sofrimento. E ninguém vai conseguir agradá-la por completo. Ninguém. Ela que tem que buscar o agrado para si própria. Não gosta que as coisas sejam assim? Então, faça do seu jeito, que você vai fazer do jeito que você gosta. Muito simples. Vamos falar da comida. Uma coisa simples na comida. A pessoa não gosta de determinado condimento, ao cozinhar não coloca o condimento. Voltamos.